Olá, estamos começando mais uma estação das células, Os Heróis da Fé, e hoje estaremos no primeiro capítulo, Pela Fé à Palavra. Meus queridos, começando então mais uma estação, é uma honra estar aqui com vocês, espero que seja um tempo de muita edificação para cada líder de célula, para cada supervisor e para cada integrante, cada um que estiver participando das nossas células. Então sejam bem-vindos, hoje nós vamos começar o primeiro capítulo, Pela Fé à Palavra. Você sabe que nós estamos trabalhando a Carta aos Hebreus, capítulo 11, onde nós vamos ter o que a gente chama de Galeria dos Heróis da Fé. É uma relação de homens e mulheres que viveram no passado, que são descritos na Bíblia, no período do Antigo Testamento, e que obtiveram da parte de Deus um testemunho de que viveram pela fé, mas uma fé que foi vista através de obras. A fé sem obras, ela é morta, uma fé que é apenas algo invisível do coração e que não se expressa em atitudes, em escolhas, em decisões, não é uma fé genuína. E esses homens e mulheres que viveram no Antigo Testamento, descritos aqui no capítulo 11 de Hebreus, e é por isso que é chamado de Galeria dos Heróis da Fé, eles estão aqui descritos como uma inspiração para todos nós. Antes da gente entrar propriamente aqui no capítulo, é importante apenas dizer que a carta aos Hebreus, ela foi escrita a pessoas que realmente precisavam abraçar a fé. Por quê? Eram judeus que haviam aceitado ao Senhor Jesus, haviam tido uma experiência cristã, reconhecido Jesus como Messias, como Senhor e Salvador, mas por uma série de motivos, com o passar dos anos, eles começaram a duvidar, começaram a questionar se realmente estavam no caminho certo ou não. Devemos lembrar que eles vinham de um contexto muito forte de judaísmo, era uma religião muito forte, e alguns deles começaram a sentir o desejo de voltar às práticas mosaicas, às práticas ensinadas por Moisés, como se o caminho de Cristo ou o caminho da fé não fosse suficiente. Eles precisavam de novo dos rituais, precisavam de novo dos cerimoniais e de toda uma liturgia que era própria do judaísmo, que se distanciava daquela simplicidade de vida da fé em Cristo Jesus, onde não precisamos de objetos, onde não precisamos de símbolos e apenas de uma fé viva do coração. Então, esses judeus, para quem a carta está sendo escrita, o autor não é claro se é Paulo, se é Barnabé, isso também não vem ao caso, por isso que a gente vai falar o autor de Hebreus, pode ter sido Paulo, pode ter sido outro, mas não vem ao caso. Mas é importante saber que ele, tendo em vista essa apostasia de alguns cristãos judeus, ele escreve essa carta para mostrar, e isso vai ficar bastante claro na parte introdutória do livro Pela Fé, ele vai mostrar que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos profetas, que Cristo é superior à lei, enfim, e que essa fé em Cristo tinha que ser viva. Agora, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você? Pode ser que a gente não tenha vindo, e claro, não viemos do judaísmo, mas nós viemos de religiões ou viemos de contextos, sejam eles quais forem, os mais diversos contextos, e na nossa caminhada nós também corremos o risco de olhar para trás, sentir saudade ou do mundo, sentir saudade da velha religião, sentir saudade dos velhos rituais, e a gente acaba considerando a mensagem básica de Cristo, morreu por nossas vidas e morreu por os nossos pecados, como algo simplório, como algo insuficiente para a salvação. Daí a necessidade da gente reafirmar a nossa fé em Cristo, entendendo que os modelos que foram apresentados aqui em Hebreus capítulo 11, mesmo vivendo no Antigo Testamento, mas todos eles obtiveram testemunho de fé em Deus. Vamos ver aqui os exemplos e começando hoje pela fé à palavra, baseado na primeira parte do livro de Hebreus, do capítulo 11 de Hebreus, versículos de 1 a 3.
tentando resumir aqui, Hebreus 11, de 1 a 3 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então a aula de hoje, ela vai girar em torno destes 3 versículos, Hebreus 11, de 1 a 3. E o primeiro destaque é: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa definição acerca de fé é a definição, creio eu, mais completa de fé que a gente encontra na Bíblia, de alguém que vai tentar definir o que é a fé, qual que é o conceito da fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Qual que é o destaque aqui? É que eu tenho certeza de algo que ainda não chegou nas minhas mãos, mas já é uma convicção no meu coração. É uma certeza. A fé é uma certeza. A fé é uma convicção. Eu não vejo, eu não apalpo, eu não tenho ainda a confirmação física, material daquilo, mas eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza que preenche o meu coração. E é nesse caminho de fé que a gente vai procurar caminhar. Durante essa caminhada, nós gostaríamos muito que você tivesse uma experiência com essa fé, inclusive tendo a oportunidade de trazer para a sua realidade de vida aquilo que você realmente gostaria que acontecesse. O que você espera? O que está no escopo dos seus sonhos, no escopo dos seus desejos, e que você gostaria que realmente acontecesse? Talvez alguém possa perguntar, mas será que eu posso realmente esperar qualquer coisa que eu quero que vá acontecer? Será que eu posso desejar qualquer coisa? Qual que é o parâmetro? Qual que é a fundamentação? Qual que é o crivo? O crivo é a palavra de Deus. Você, para esperar alguma coisa, você precisa saber que Deus te prometeu aquilo. E onde é que Deus registra aquilo que Ele prometeu? Nas Escrituras. Puxa, mas ali está falando, as Escrituras falam de personagens, de situações tão antigas. Como é que Ele pode ter feito uma promessa para mim? Como é que eu posso estar inserido dentro dessa promessa? Veja, queridos, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A Bíblia não é antiga, embora ela tenha sido escrita num determinado tempo e num determinado período da história, mas ela é viva. Ela foi escrita para mim e ela foi escrita para você. Então, quando você está lendo a Bíblia, você não está apenas lendo uma história de Abraão, de Isaac, de Jacó, também, mas acima de tudo, a Bíblia é uma carta de amor escrita especificamente para você. E é isso que torna o estudo da Bíblia algo bastante dinâmico e bastante motivador, porque eu não estou vendo ali algo, apenas uma história sobre Davi e Abraão, como eu já disse, mas eu estou ali me comunicando com um Deus vivo que está falando comigo na minha realidade de vida, está falando especificamente para mim. Então, quando eu estou lendo a Bíblia e algo salta aos meus olhos e algo se destaca na minha leitura, posso ter a convicção, posso ter a certeza de que o Espírito Santo está destacando algo, está destacando uma promessa, está destacando um valor, um princípio, uma fundamentação que tem a ver com a minha específica realidade de vida. O que eu devo fazer então quando isso acontece? Eu devo registrar, eu devo anotar, coloco numa agenda, coloco o dia em que eu senti que Deus me falou algo, que Deus me trouxe uma promessa. E então, vou me firmar naquilo. Por exemplo, você está ali lendo uma passagem bíblica e se deparou, por exemplo, com a esterilidade de Ana. Você leu várias vezes aquele mesmo texto, você conhece a história de Ana, a mãe de Samuel,
a Ana estéril, que orou por um menino, orou por uma criança. Você leu várias vezes aquilo, você conhece a história. Mas num determinado dia, aquele texto lhe chamou a atenção. E suponhamos que você esteja dentro de uma realidade parecida com a dela. E ali, aquela passagem bíblica saltou aos teus olhos de uma forma especial. Então anota, registra. Por isso que você deve, sempre ao ler a Bíblia, antes fazer a sua oração, pedindo: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja nas Escrituras uma promessa, para que eu encontre nas Escrituras algo que o Senhor possa falar ao meu coração dentro da minha realidade de vida. E aí você vai perceber que os versículos, mesmo antigos, ou dentro de um contexto tão antigo, mas eles serão tão vivos e reais para você. E essa é uma experiência de fé, porque a fé, conforme a definição aqui, é a certeza de coisas que se esperam. E então, nessa hora em que a palavra salta ao seu coração, você não tem ainda a concretização daquela promessa, mas você já tem uma promessa escrita, anotada, e você coloca aquilo diante de Deus. E então, essa fé vai alimentar a sua espera. A fé é o combustível da esperança. Guarda bem isso, a fé é o combustível da esperança, porque a esperança é o que te ajuda a esperar. Mas o que me ajuda a esperar, qual que é o combustível para essa espera? É a fé, é a convicção. Eu sei que vai acontecer, eu sei que vai chegar, eu sei que vai se tornar uma realidade. Não é para agora, talvez. Então, entre a promessa e o cumprimento, eu preciso da esperança, que é motivada ou que é alimentada pela fé. Outra coisa aqui interessante dessa passagem bíblica é que a fé é a convicção de fatos que não se veem. É a convicção de fatos que não se veem. Então, outro destaque que eu quero trazer aqui sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, então eu tenho que lidar com essa espera, mas é também a prova das coisas que não se veem, ou a convicção de fatos que não se veem. Para eu poder entender essa caminhada de fé, eu preciso me habituar a lidar com as coisas invisíveis. Eu preciso entender que fé é lidar com coisas que eu não enxergo, que eu não vejo num primeiro momento, verei depois. Depois aquilo estará nas minhas mãos ou estará dentro dos meus olhos. Mas a princípio, a fé lida com o invisível. E Jesus deixa isso muito bem claro, e é citado aqui numa parte do livro, nesse primeiro capítulo, quando Jesus está lidando ali com a dúvida ou com a incredulidade de Tomé. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, mas num primeiro momento Tomé, um dos discípulos, não estava presente. E então, na outra semana, Jesus aparece a todos eles e Tomé está presente. Numa semana anterior, quando Tomé não estava e os colegas, os discípulos disseram: olha, Jesus ressuscitou e ele nos apareceu. O que foi que Tomé disse? Se eu não vir o sinal dos cravos, se eu não tocar, se eu não apalpar as feridas, jamais crerei que ele de fato ressuscitou, que ele ressurgiu. Então Jesus vem na semana seguinte, encontra todo mundo, e dessa vez Tomé está presente, e aí ele oferece o seu corpo para dizer: Tomé, vem, toca, para que você tenha a convicção que sou eu mesmo. E assim que ele tocou, logo Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. E então Jesus disse: porque você me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, bem-aventurado é você que está aí na célula ou que está se preparando para ministrar numa célula. Bem-aventurado sou eu, que embora nós tenhamos aí todo o histórico da vinda de Jesus, mas nós não vivemos com Jesus. Jesus não é nosso contemporâneo de carne e osso, mas nós cremos nele. E cremos não somente que ele foi um homem que passou, não, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Nós não o vimos, nós não o tocamos, nós não o apalpamos, mas cremos em nosso coração. E é dessa forma que eu vou lidar
com todas as questões desafiadoras que estão adiante de mim. Você tem uma enfermidade a vencer, você tem um monte a transpor, você tem enormes desafios, todos eles estão diante dos seus olhos. Mas o que não está diante dos seus olhos? A cura não está diante dos seus olhos, a resolução desse problema ainda é uma questão que reside no ambiente invisível, mas se nós estamos falando de fé, então você precisa começar a aprender a lidar com o invisível. Você vai ver, mas com os olhos espirituais. É na hora que você está no seu quarto de oração, é na hora que você está ouvindo uma pregação, é na hora que você está fazendo o seu devocional, em que imagens vão surgindo no seu coração acerca daquilo que você entendeu ser uma promessa de Deus para a sua vida, uma cura, a resolução de um problema, a conversão de alguém da sua família. Então é na hora em que você está no ambiente espiritual que o seu espírito vai ser abastecido com uma visão. E aí sim você vai enxergar, mas é uma visão espiritual. Porque na prática ainda você está lidando com o invisível. Por isso que Jesus, falando com Tomé, disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Essa passagem que eu citei apenas está em João 20, de 27 a 29, você vai poder se expor no material. E outra coisa importante aqui ainda dentro dessa aula é que Hebreus 11, 2 vai dizer: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quem são esses antigos? São aqueles que vão ser estudados a partir da próxima semana. A gente vai falar sobre Abel, vai falar sobre Abraão, Sara. Eles obtiveram bom testemunho. Mas esse testemunho de fé foi obtido não apenas por uma fé invisível do coração, mas porque essa fé que eles tiveram no coração se materializou através daquilo que eles fizeram. Vou dar apenas um exemplo. Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não mostrou a princípio, apenas disse para ele sair, que ele ia mostrar. Às vezes a gente quer o cenário pronto, quer o mapa pronto, quer tudo preenchido. Olha, eu vou para lá, vai acontecer isso, isso, isso. Não, às vezes Deus dá apenas um indicativo, dá o primeiro passo. É como o Mar Vermelho. O Mar Vermelho não se abriu totalmente para que o povo pudesse entrar e passar por ele. Não, foi quando o povo deu um passo, 2 passos, 3 passos. Na medida em que foi caminhando na direção do mar, então esse ato de fé produziu um milagre. Então, pela fé, você vai na direção do mar, claro que não de forma literal, mas dentro da palavra de Deus para o povo de Israel naquele contexto. Pela fé, Abraão, sai da tua terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele vai pela fé. E eu farei de você uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tudo isso está no ambiente invisível, mas ele crê e obedece. Então esses antigos que obtiveram fé, ou seja, obtiveram bom testemunho pela fé que manifestaram, essa fé não é uma fé invisível do coração que nunca se manifesta. Não, a verdadeira fé, ela se materializa através de obras. Porque eu creio, eu faço. Porque eu creio, eu saio. Porque eu creio, eu realizo. Porque eu creio, eu professo. Porque eu creio, eu vou. Então, a fé, ela está sempre sendo acompanhada ou sendo evidenciada por ações, por atos. E então, vamos ver a partir da próxima semana que todos eles fizeram alguma coisa pela fé e por isso agradaram a Deus. E aqui o autor de Hebreus ainda menciona no versículo 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E por que ele traz este exemplo aqui tão contundente? O universo foi criado pela palavra de Deus. Ora,
Se o universo foi criado pela palavra de Deus, por que será difícil obter isso que você deseja? Saia da sua tenda, da tenda da limitação, como Deus falou para Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma numerosa nação. Estou aqui parafraseando. Só que você está dentro dessa tenda onde você não consegue ver o meu poder, onde você não consegue enxergar as minhas maravilhas. Então, vem para fora e conta as estrelas do céu, se é que as podes contar, assim será a sua descendência. Então, essa caminhada de fé, ela parte da maior referência de todas. E o exemplo mais explosivo de que a fé é poderosa é a própria formação do universo. Tudo que você vê, tudo que você enxerga. Se você olha para o alto à noite, vê o céu estrelado, se você enxerga a lua, se você sabe que o sol está ali, se você sabe que você está se movendo em cima de uma terra que está em movimento ativo. Só que tudo isso surgiu do quê? Da fé. Tudo isso que é concreto, que é palpável, que é visível, ele veio do invisível, ele veio do nada, ele veio da palavra, ele veio como uma expressão de fé. Então, essas coisas criadas, essas coisas que estão diante de nós, são para a gente um motivo, um lenitivo, uma motivação para a gente aplicar para as realidades que nós desejamos verem cumpridas no nosso dia a dia. O Deus que fez o universo, porventura, não poderá fazer, por meio da mesma palavra, aquilo que você necessita, remover um câncer, remover um tumor, fazer novas todas as coisas, renovar as células. Será que Ele não pode fazer? O Deus que criou o universo, será que Ele não pode trazer para você a pessoa por quem você tem orado? Você está orando por um casamento? Você acha que o Deus que move os astros não pode mover corações? Não pode mover pessoas? Então, o mundo, há traduções que dizem os mundos foram feitos pela palavra de Deus. O universo foi feito pela palavra de Deus. Então, tome esse exemplo do universo como sendo o maior modelo do poder de Deus que pode fazer todas as coisas, inclusive aquilo pelo qual você ora. E o último destaque que nós encontramos é nessa parte final de Hebreus, que diz que pela fé entendemos que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Entendemos que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E o exemplo é o universo. Isso que é visível hoje não o era antes. Hoje se tornou visível e palpável, mas não era assim. Por isso que acostumar-se com o invisível e chamar a existência, chamar aquilo que não existe como se já existisse, ou chamar aquilo que não existe à existência, vai ser o seu desafio e vai ser o meu desafio. E eu penso que só nessa aula inicial você já vai ter elemento suficiente para entrar no seu quarto de oração e começar não a fazer uma oração aleatória. Não, esse convite aqui não é para que você extravase os desejos do seu coração, como se Deus fosse realizar caprichos, como se Deus tivesse a obrigação de satisfazer os nossos desejos. Não, o nosso desejo, primeiramente, é para que você se alinhe com a palavra de Deus, de tal maneira que a palavra de Deus comece a se tornar para você tão viva na sua experiência pessoal, que aquilo que está escrito comece a saltar diante dos teus olhos como uma promessa de Deus para a sua vida. E aí sim, aquilo que é extraído da palavra expressa a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Deus não tem a obrigação de satisfazer nossos caprichos, muito menos caprichos pecaminosos, vaidades ou orgulho,
desejos oriundos de orgulho, de vaidade, soberba, nada disso. Ele não tem compromisso com o meu pecado ou com a minha natureza carnal. Mas eu assumo um compromisso com a palavra, e a palavra ela vai se tornando clara e as promessas de Deus vão se tornando vivas. E na medida em que elas se tornam vivas, elas passam a fazer parte da minha experiência de vida. Então isso deve abastecer a minha vida de oração. Então eu vou orar com a palavra de Deus. Eu vou orar com a palavra de Deus. Aliás, o tema da aula de hoje é pela fé a palavra. O que eu gostaria que você se tornasse, se ainda não é, íntimo da palavra, porque a fé caminha junto com a palavra e a palavra caminha junto com a fé. E aí, nos nossos momentos de devocional, quando eu estou ouvindo a pregação, quando estou me expondo aos estudos, então isto sim, haverá um casamento entre palavra e fé, e tudo isso ficará claro no meu coração. E aí vou orar em cima dessas questões, com a convicção das coisas que ainda não vejo, ou das coisas que ainda estou esperando, mas como se aquilo já fosse uma realidade na minha vida pessoal. Espero ter lhe ajudado nesse primeiro momento e que você tenha aí uma excelente primeira reunião de célula, e a gente está aqui à disposição para caminhar com você durante essa temporada, que espero que seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima aula. Deus abençoe.